Meus irmãos, semana passada eu fui fazer uma visita com o irmão Ivani, a irmã Nazaré, mãe da Cremilda, da Nilda. Orem por ela, ela está bem debilitada. Mas quando nós estávamos ali na subida já, a inclinação para ir para lá, nós ficamos parados na esquina, né? Eu, Ivani, a Cremilda, eu precisei falar com o Bruno, mora um pouquinho mais acima, é atendido pela nossa fisioterapia, quando duas moças saíram de uma casa com um traje que eu até conversei com o Ivani e falei que eu pensei que eu nunca mais fosse ver esse tipo de roupa, né? Uma roupa muito característica de quem é absolutamente rebelde, e eu diria até envolvido ou envolvidas com situações diabólicas e satânicas. Ali no Alcântara, ali no entorno da Igreja Batista do Alcântara, onde os ônibus fazem, né, o retorno para ir para o ponto, a partir de 8 horas da noite, você passa ali e é de doer o coração ver a quantidade de profissionais do sexo, tanto homens como mulheres, que ficam ali abordando as pessoas, e às vezes de uma forma muito cruel com o próprio corpo, como eu já vi algumas vezes em noites muito frias, chuvosas, e elas e eles estão ali praticamente seminus, abordando as pessoas. É de doer o coração. Você vê o que o pecado faz com as pessoas, é de doer o coração. Como ele consegue, o pecado, né? Consegue inverter valores e consegue inverter a forma correta de pensar, tornando aquilo que é mal bem e aquilo que é o bem em mal. Nós estamos cercados, irmãos, estamos cercados desta situação. O mal está ao nosso redor. Todos nós, cada um dos irmãos aqui, com certeza, poderiam apresentar algum testemunho nesse sentido, de pessoas que foram abordadas pelos irmãos, ou que os irmãos viram em determinadas situações, e que pensaram assim: meu Deus, como pode um ser humano chegar nesse nível? Como pode um ser humano chegar nesse nível? Mas se você chega para uma pessoa dessa e conversa com ela e pergunta para ela se ela acredita em Deus, ela vai dizer que acredita. Ela vai dizer que acredita. Há alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu trabalhava na escola de pastores ali em São Francisco. E a escola de pastores tinha um projeto chamado Grão de Mostarda. O projeto Grão de Mostarda era um projeto de evangelização, de discipulado e de ensino teológico nos presídios de Niterói e do Rio de Janeiro. E eu era um dos professores, né, da escola de pastores, e eu fui convidado a participar desse projeto, dando aula para presidiários ali naquele presídio da Alameda, que fica exatamente em frente ao Horto, né? Ali tem dois presídios, um mais complicadinho e um outro, digamos assim, que é o de passagem. Depois eu fui informado sobre isso, é quando as pessoas que estão cumprindo pena vão para ali e já estão em vias de serem
libertas. E eu participei um bom tempo daquele projeto lá dentro, dando aula para aqueles presidiários. Aqueles que eram evangélicos, obviamente, lá dentro, né, tem um grupo de evangélicos que eram marginais e que se converteram lá dentro. Lá tem uma capela da Igreja Católica e tem um grupo de evangélicos também. Uma igreja, uma pequena igreja. E, obviamente, a gente não conversava apenas com eles que eram evangélicos. A gente conversava com algumas pessoas que estavam lá em situação do cumprimento da pena, e a gente perguntava para eles, né, o que está acontecendo, e aí eles narravam os motivos pelos quais eles estavam ali, e a gente perguntava para eles assim: você acredita em Deus? Sim, claro que eu acredito. O que você espera de Deus? E aí eles diziam, a primeira coisa que eles diziam é que Deus me tire daqui. Que Deus me tire daqui, me liberte. E é óbvio que essa é uma retórica recorrente de quem está ali, e a gente orava por eles, mas a gente sabia que eles precisavam cumprir o que precisava ser cumprido. Nós estamos cercados pelo mal. E muitas das vezes, irmãos, nós, Igreja do Senhor Jesus, nós nos furtamos do compromisso de levar a palavra de Deus a estes ambientes. Muitas das vezes, e eu quero que os irmãos entendam muito bem o que eu estou falando, muitas das vezes nós estamos na igreja como se a igreja fosse única e exclusivamente uma instituição fraternal e recreativa. Nada contra a fraternidade, nada contra a recreação, absolutamente. Entendo que a igreja é constituída por um povo motivado pela alegria e que precisa sim estar junto, precisa se confraternizar, precisa se alegrar, dadas as opções e as possibilidades, né, passear e etc e tal, mas como consequência do principal papel da igreja, que é levar a mensagem da salvação a todas as pessoas, para que elas se convertam a Cristo Jesus e entrem nessa dinâmica alegre, feliz e maravilhosa da igreja, que é a dinâmica que nós vivemos. Mas, às vezes, nós entendemos que algumas pessoas ainda não conseguiram compreender o real valor da igreja e a necessidade de uma responsabilidade urgente no compromisso da palavra e com a instituição e com as regras da instituição, com os princípios da instituição, colocando o amor, o coração afetivo, amoroso, no cumprimento da vontade de Deus, que é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a nossa responsabilidade. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos entregou à igreja a palavra da reconciliação. É importante que nós tenhamos uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida de testemunho fiel, digno. É importante que nós respeitemos as estruturas, respeitemos a ética e a moralidade da igreja enquanto instituição, respeitemos as necessidades das pessoas com as quais nós lidamos e vivamos de forma digna do Evangelho, levando a palavra de Deus a todas as pessoas, para que elas também encontrem a liberdade que nós encontramos.
encontrem a alegria que nós encontramos. Porque é isso que Jesus fazia. É isso que Jesus fazia. Jesus ia até as pessoas. E quando nós vamos às pessoas, há uma situação que nós precisamos entender para comunicar corretamente o Evangelho. E a situação é, quem está em pecado não sabe o que precisa de Deus. Não sabe. Por isso ela precisa saber o que Jesus quer para ela. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco essa noite. Queria te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 35 até o 43. Assim mesmo sentados, nós vamos ler, vamos conversar sobre o seguinte tema: o que você espera de Deus? O que você precisa de Jesus? Lembra? Quando nós vamos às pessoas e perguntamos para elas: você acredita em Deus? Acredito. O que você espera de Deus? Elas vão dizer algumas coisas que necessariamente não implicam naquilo que de fato elas precisam de Jesus. Lucas capítulo 18, verso 35 ao 43, nos diz assim: quando chegava a Jericó, havia um cego sentado que mendigava à beira do caminho. Ouvindo passar a multidão, o cego perguntou do que se tratava. Disseram que Jesus, o Nazareno, ia passando. Então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus então parou e mandou que o trouxesse. Quando ele chegou, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu volte a ver. Disse-lhe Jesus: vê, a tua fé te salvou. Na mesma hora ele recuperou a visão e, glorificando a Deus, foi seguindo Jesus. E vendo isso, todo o povo dava glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante do Senhor para te adorar, mas também para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos falar essa noite. Que o Senhor tenha piedade, que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor, por tua infinita bondade, fale através da nossa vida a igreja e aqueles que estão conosco através da internet. Em que a tua palavra, como diz o texto de Isaías, lido no início do culto, realmente, de fato e de verdade, porque é assim que se procede, não volte vazia, mas prospere para aquilo que de fato ela se destina. Ó Deus, nós nos entregamos em tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha piedade e nos use, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. O que você espera de Deus? O que você precisa de Jesus? O texto que nós acabamos de ler conta a história do milagre acontecido na vida do cego de Jericó. Um homem que tinha uma limitação visual. Era cego. Mas naquele exato momento, naquele dia, naquela hora, aonde ele estava, Jesus estava passando também.
Uma multidão, como era muito comum, seguia Jesus. E, obviamente, ele, não podendo ver, ouvia o barulho. E como todo bom curioso, ele pergunta: o que está acontecendo aqui? Que barulho é esse? Que falatório é esse? Então, comunicam a ele: olha, Jesus está passando por aí. A forma como aquele homem se posiciona diante da pessoa de Jesus mostra para a gente que não era a primeira vez que ele tinha ouvido falar de Jesus. Não era a primeira vez. Senão ele não teria aquele ímpeto, ele não correria imediatamente, dadas as suas limitações, para pedir o que pediu. Muito provavelmente, não, com certeza, ele já tinha escutado falar de Jesus e o que Jesus era capaz de fazer. Até porque nesse tempo aqui, muitos milagres Jesus já tinha feito. E milagres excepcionais, como por exemplo, ressuscitar mortos. Vamos? Ele vai até Jesus, com todas as suas dificuldades. Em um primeiro momento ele é impedido pela multidão, mas o Senhor, que vê o coração, que conhece a real necessidade, que percebe as intenções e que sabe de fato aquilo que cada um de nós, cada um de vocês precisa, manda chamá-lo. Manda chamá-lo e pergunta para ele: o que de fato você quer? Qual é a sua real necessidade? O que te aflige? Por que você está me chamando? O que você quer de mim? E obviamente aquele homem diz: eu quero ver. Sou cego e gostaria de ver. Jesus cura aquele homem. Ele começa a enxergar. E ele segue Jesus. Ele vai com Jesus. Ele se torna mais um seguidor de Jesus naquela multidão. Não se sabe exatamente o que aconteceu depois, porque o texto não fala isso para a gente. Se ele se tornou um grande evangelista, ou se ele simplesmente voltou para casa, foi aquele momento apenas de comoção, de emoção, não se sabe. Mas o resultado da pregação do Evangelho, ocorrido, por exemplo, no registro de Atos 2, com a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, mostra para a gente que muitas pessoas, mesmo Jesus já tendo ido para o céu, aceitaram a palavra de Jesus, se tornaram discípulos de Jesus e caminharam para a pregação do Evangelho. E esse homem poderia estar lá, poderia ser um deles. Ok, mas de fato e realmente, o que aquele homem queria? Porque eu vejo que ele é o protótipo de uma realidade que nos acomete, onde milhares de pessoas com as quais nós lidamos e muitas das vezes divulgamos, promovemos, informamos a mensagem do Evangelho, não sabem exatamente aquilo que precisam. Não sabem exatamente aquilo que precisam. Elas estão vivendo a expectativa das soluções imediatas das suas necessidades, porque elas são urgentes. Porém, as necessidades, elas são constantes e contínuas, podem até ser diferentes, mas elas existem porque elas fazem parte desse processo da existência. Nós conhecemos, os irmãos conhecem tanto quanto eu, ou talvez até mais do que eu, muitos ambientes religiosos que prometem muitas coisas para as pessoas em suas necessidades, em nome de Jesus.
Em nome de Deus. Eu não me lembro exatamente com quem eu conversei. Sim, lembrei. Foi numa aula que eu estava dando lá no Betel, sábado, e um irmão pediu a palavra, um aluno pediu a palavra e falou: pastor, eu queria falar uma coisa. Uma pessoa conhecida minha, evangélica, da nossa igreja, ela estava passando por uma situação muito difícil, e num momento ela, visitando uma determinada instituição religiosa, uma determinada igreja, expôs a sua necessidade de oração, e oraram, e no final alguém chegou para ela e falou o seguinte: você está passando por esse problema porque você quer, porque você tem como resolver isso. Ela disse: como? Coloque Deus na parede, exija dele a solução, cobre dele, porque ele tem que resolver o seu problema. Muitas das vezes é isso que acontece, e a pessoa imbuída da necessidade, ela aceita essa comunicação, aceita essa informação e realmente faz. Mas as coisas não acontecem dessa maneira. O que você espera de Deus? Você espera riqueza? É isso que você espera? Que Deus te dê dinheiro? Por incrível que pareça, eu já ouvi pessoas do nosso meio, e quando eu digo nosso meio, não esta igreja, mas no meio evangélico, fazerem lá o seu joguinho e orarem para que eles pudessem ganhar a Mega Sena, na antiga loteria, não? Porque entenderam que o dinheiro é aquilo que Deus poderia dar para elas. Não tem nenhum problema você ser rico, não, absolutamente, mas trabalhe para isso, administre bem as suas finanças, Deus vai te abençoar. Eu vejo bênção de Deus no trabalho dedicado, esforçado, honesto e amoroso. Mas quando o coração está na riqueza a ponto de nós entendermos que é isso que Deus tem que nos dar, porque é isso que esperamos de Deus, nós estamos equivocados, muito equivocados. Não obstante ser legítimo a intenção honesta de você prosperar, absolutamente nada contra. O que você espera de Deus? A solução imediata dos seus problemas? Que haja uma paz plena, total, na verdade uma isenção plena e total de problemas? Não, querido, não é assim que as coisas funcionam. Não é desta maneira que as coisas caminham, pois o próprio Senhor Jesus experimentou e passou por vários problemas, por várias dificuldades. Uma delas foi a morte na cruz, que foi extremamente problematizada, cruel, dura. O que você espera de Deus? Vitória nas lutas e nas dificuldades? Que você seja um Sansão com força, não apenas física, mas um Sansão espiritual, para passar por cima de todos os problemas
em nome de Jesus, amaldiçoando todos os demônios do inferno, amarrando todos os demônios em todos os lugares espirituais, colocando um monte de anjos à sua frente com espadas flamejantes, porque você é servo de Jesus e todos os anjos e Deus está à sua disposição. É isso que você espera de Deus? É isso que você espera de Deus? Então eu quero te dizer que se é isso que você espera de Deus, você não entendeu absolutamente nada. Porque de fato, aquilo que você precisa é muito diferente do que aquilo que você deseja. Porque aquilo que você precisa não parte da sua perspectiva, da sua necessidade, do seu problema. Aquilo que você precisa é percebido, entendido e dito por Jesus, e não por você e nem por mim. Então, o que você precisa de Jesus pode destoar daquilo que você espera de Deus. Eu queria compartilhar com você, então, pelo menos 4 situações que mostram para a gente, que indicam para a gente o que de fato nós precisamos de Jesus. E que é bem diferente do que aquilo que nós esperamos de Deus. Primeira questão: eu preciso entender corretamente, perceber corretamente, enxergar corretamente, porque muitas das vezes nós estamos cegos pelas nossas necessidades, pelas nossas expectativas e por aquilo que deduzimos que precisamos de Deus. Precisamos de fato enxergar corretamente que riqueza não compra a salvação, não compra o poder de Deus, não compra a graça de Deus, não compra o amor de Deus. Volto a dizer, você pode encontrar legitimidade na prosperidade de forma correta, mas riqueza não compra a salvação. Não compra. Quando Pedro, usado por Cristo em milagres, em maravilhas em Jerusalém, faz uma obra absolutamente milagrosa pela graça de Deus, alguém chega para Pedro e oferece dinheiro para Pedro e diz: toma aqui esse valor para que eu tenha esse poder também. E Pedro amaldiçoa aquela pessoa e diz: não é assim, não é dessa forma. A graça de Deus, o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus não se compra com dinheiro, não se compra. É preciso enxergar isso corretamente, porque talvez nós estejamos com os nossos olhos fechados, vedados, cegados, achando que o dinheiro vai facilitar e promover a nossa relação com Deus. Mas o que eu preciso de Jesus é entender, primeiro, que a riqueza não compra a salvação. Segunda coisa, eu preciso de Jesus enxergar que os problemas, eles fazem parte da nossa caminhada, da nossa existência, e vão nos acompanhar até o dia da nossa partida. Por isso, é necessário perceber e entender que Deus cuida de cada um de nós nos problemas, nas dificuldades, nas lutas pelas quais nós
passamos. E que elas não precisam ser mais problemas do que os problemas que elas já são para nós, mas elas podem ser, inclusive, caminhos de crescimento e de maturidade. Precisamos entender que os problemas vão nos acompanhar, mas a fidelidade de Deus, o amor de Deus, o carinho de Deus, o cuidado de Deus é sobre todos nós, em nossas dificuldades, em nossas lutas, em nossos problemas. Terceira coisa que nós precisamos de Jesus. Precisamos perceber, precisamos enxergar que as vitórias, elas são resultados de uma vida que foi completamente liberta pelo poder de Jesus. Somente aqueles que foram libertos pelo poder de Jesus, libertos do pecado, libertos das trevas, dos vícios, daquilo que amarra as pessoas e destrói a vida das pessoas, como essas que no início da nossa conversa eu citei para os irmãos e amigos. Somente o poder de Deus atuando na vida de quem foi liberto promove vitória. Se você quer vitória sobre as situações que te acometem, que te incomodam, que te fazem perder a noite de sono e até mesmo o desejo de perder a vida, entenda que somente em Jesus você vai encontrar o poder suficiente para te dar esta vitória. Por fim, o que precisamos de Jesus é enxergar que você precisa de Jesus, é perceber que se você não está liberto do pecado, se você não alcançou a vitória, se você não tem o cuidado e o conforto de Cristo nas tribulações, nas provações, nas lutas, nas dificuldades, é porque você ainda permanece no estado de pecado, você é pecador. Você é pecador e precisa da salvação, precisa do poder salvífico de Cristo Jesus, da operação salvadora de Cristo Jesus na sua vida, se você ainda não foi liberto, se você ainda não tem o cuidado de Deus, se você ainda não foi liberto das trevas que te acometem. O que você precisa de Jesus? O que você precisa de Jesus? Você precisa de salvação. Você precisa do cuidado. Você precisa de vitória. Mas para isso, você precisa reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados e entregar a vida para Jesus Cristo. E não entrar numa relação de negócio com Deus, achando que aquilo que você espera de Deus chegará até você, sem que você assuma um compromisso com Jesus. Isso não vai acontecer. Ele não negocia a graça, ele não negocia o amor, ele não negocia a salvação. Você precisa de Jesus, porque você é pecador e precisa se arrepender dos seus pecados. Sendo assim, e eu espero que você tenha entendido isso, eu queria te dar uma oportunidade
Você que está conosco na internet, nós não podemos ter fisicamente aqui também. Se você ainda não entregou a vida para Jesus. Se você não foi alcançado pela graça poderosa e libertadora de Jesus. A você também. Mas aos que estão aqui. Se temos alguém que ainda não aceitou Cristo como Salvador, ou está afastado dos caminhos do Senhor, esse é o tempo. Tempo de entregar a vida para Jesus, para que Ele te dê vitória, para que Ele te liberte, para que Ele te perdoe, para que Ele cuide de você, porque é disso que você precisa. Muito mais do que qualquer ou quaisquer outras coisas. Se do meu lado direito há alguém que está desviado dos caminhos do Senhor, ou ainda não aceitou Cristo como Salvador, gostaria de nesse tempo, nessa noite, entregar a vida para Jesus. Dê um sinal, para que eu possa orar por você e a igreja te receber de forma amorosa e alegre. É só dar um sinal. Pastor, eu estou desviado, estou desviada, estou voltando para Cristo Jesus, ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Do meu lado esquerdo, da mesma forma, se nós temos alguém, por favor, só levantar a mão, para que eu te identifique, obviamente, e eu possa orar por você. Pastor, eu estava desviado, estou desviado, eu quero voltar para Jesus, ou eu quero entregar minha vida para Jesus. Penso que todos aqui são crentes em Cristo Jesus. Não sei quem está do outro lado da câmera, mas se você não aceitou Cristo, aceite, porque você precisa de Jesus. Vamos celebrar a Deus com um grupo de louvor. Que o Senhor nos abençoe.